Olá, tudo bem? Meu nome é Haroldo Dourado, estou professor de filosofia na Faculdade Católica e hoje a gente está trazendo aqui uma- um grupo de alunos para a gente discutir e tentar finalizar a nossa matéria de extensão em filosofia, trazendo alguns filósofos que nós estudamos durante o semestre. Estamos aqui com a presença de Adrian, nosso querido aluno e amigo, Nunes e Gustavo. Sejam bem-vindos, o projeto é nosso, então não é meu, não é apenas da faculdade, mas é de todos nós que construímos essa faculdade todos os dias. Então a gente vai começar a falar, porque o que a gente precisa fazer hoje é filosofar. Então, já que vocês foram brilhantes durante esse curso, e isso aqui não é uma retórica, é uma constatação, nós vamos hoje tratar de alguns filósofos. Vamos falar sobre Epiteto, vamos falar sobre Agostinho, vamos falar sobre Spinoza e vamos depois concluir com Foucault. Eu acho que o grupo de vocês ficaram com o tema de Epiteto. Manual. Como é esse livro aí, olha? Aqui nós temos o Enchiridion de Epiteto, que significa o manual, né? É um compilado de discursos filosóficos dele. Entendi. E quem foi Epiteto? E não vale só para Adriano, não, vale para todo mundo. E quem foi Epiteto? Epiteto é um escravo, um escravizado, que apesar de ser escravo, pregava a liberdade, dizendo que o ser humano pode ser livre, mesmo estando preso, o seu corpo estando preso, consegue ser livre através do pensamento. Pensando, o ser humano consegue ser livre, apesar do seu corpo, da sua física, estar, por exemplo, como ele, preso em um lugar separado. Foi que ele já vinha do contexto, né? O contexto de escravidão da família, de seus descendentes, já vinha nesse processo. Avós escravos, pais escravos, e ele também, consequentemente, foi um escravo, mas que tinha essa ênfase de desejar sair daquela vida e buscar sobre isso, não em maneiras de sair. Ele foi liberado por políticas de época, mas ele saiu já com esse pensamento de como seria a vida, como seria a sua entrega desde quando sua época de escravo, porque ele foi um escravo que já pensava em sua realização daquele espaço, mas visando o contexto total, uma saída, um esvaziar-se daquilo, até que pôde viver isso, essa máxima. Que aí a gente tá falando de que período? Nós estamos falando aqui do período antigo. Epiteto nasceu ali por volta de 55 depois de Cristo, e provavelmente o seu falecimento se dá ali entre os anos 135 a 140. Viveu muito Epiteto. Não se sabe ao certo a sua data de falecimento exata. E por se tratar de um estoico, Epiteto ele consegue trazer a concepção de liberdade de uma forma assim, muito prática. Pelo fato de ele ser escravizado, ainda na condição de escravo, ele consegue visualizar uma liberdade não meramente física, mas a visualização da liberdade para Epiteto dentro do contexto estoico se dá no seu interior. Tanto é que ele diz que para ser livre o homem precisa necessariamente da sua escolha de fundo, que aí entra o conceito de proairesis, né? É o eixo central da filosofia de Epiteto. E o que é proairesis? Etimologicamente, escolha de fundo. Escolha de fundo. Escolha de fundo. Que significaria? Que vai determinar, podemos considerar assim, a escolha de fundo vai determinar quem você é. Por exemplo, Epiteto poderia não se considerar aquilo que é externo, porque a escolha de fundo é você fazer uma classificação de dois lados, o lado externo e o lado interno. O lado externo é tudo aquilo que não depende de nós, isto é, a lei natural da vida, os acontecimentos, as atitudes dos outros. E o lado interno, por sua vez, se trata daquilo que eu escolho fazer, daquilo que eu posso dominar, isto é, meus sentimentos, as minhas emoções, minhas repulsas e desejos. Aí Epiteto entra com a concepção de liberdade
que só é possível alcançar esta liberdade a partir daquilo que eu tenho domínio. Isto é, tudo aquilo que é interno a mim. Agora, o que é externo, isso me escraviza. Por isso que para Epiteto, liberdade não diz respeito ao mundo físico, mas ao mundo interior. Bom, E então eu queria saber de vocês o seguinte, até você mesmo, Gustavo, me diga uma coisa. O que a gente está falando então é um filósofo que era escravo. Esse filósofo escravo que está ali no ano 50 depois de Cristo. Isso. Antigo. Onde tem uma conduta de que divide o mundo interno e externamente, e a liberdade está baseado no que ele pressupõe do controle dele interno, daquilo que ele tem condição de controlar. Seria isso que vocês estão falando? De fronte, sim, porque nesse mesmo contexto da proierese, ele coloca que há uma distinção naquilo que depende de nós, daquilo também que não depende. Por exemplo, o que é que depende de nós? Então, os pensamentos, escolhas, o ato de julgar, os desejos e atitudes. E na vertente do que não pertence a nós seria a questão de corpo, riqueza, políticas, doenças, não depende basicamente dele. Então faz essa vertente. E a felicidade, como o Adrian tratou, ele trabalhou com a felicidade do seu encontro, mas o encontro correto da felicidade ele vem pelo uso correto dessa proeirese, que a liberdade interior é a escolha do bem. Aí ele trabalha com essa felicidade como a eudaimonia, eudaimon, a felicidade plena, a sua plenitude. É um ponto onde eu não me deixo ser perturbado. E isso também que vem nos trabalhos, vem no que o texto vem nos esmiuçando ele, é o que nos respondem. O que é que depende? O que é que não depende? E disso tirar o contexto de felicidade, de eudaimonia. Entendi. Então, na verdade, é uma filosofia ativa. É um modo de viver. Sim, vale lembrar que o estoicismo, e aqui particularmente Epiteto, trata a filosofia como um modo de vida. Diferentemente dos pré-socráticos que estavam preocupados com a arqué da physis, agora o estoicismo, com Epiteto também, que é um dos representantes mais eloquentes dessa escola, se preocupa na praticidade dessa filosofia. Como é que nós podemos viver de uma forma não unicamente filosófica, mas de uma forma assim coerente com a lei natural da vida. Entendi. Me diga uma coisa, então o que é que... Vocês conhecem o termo ataraxia? Sim. O que seria então ataraxia para Epiteto? Ataraxia significa a paz de espírito, né? Ou poderíamos até dizer a imperturbabilidade da alma. E por se tratar aqui de uma classificação de coisas externas e internas, Epiteto defende que, a partir dessa classificação daquilo que eu escolho, a partir da proairesis, eu consigo alcançar a liberdade, como já dissemos, e concomitantemente esta paz de espírito. Ou seja, quando eu me preocupo com aquilo que depende de mim, os meus desejos, aquilo que é interno, eu consigo de fato ter a paz dentro de mim, porque aquilo de fato depende de mim e eu posso resolver. Mas aquilo que é externo e que não depende de mim é o que vai de fato tirar a minha paz. Então a escola estoica, bem como aqui um dos seus representantes, Epiteto, defende essa ataraxia como uma forma de se preocupar exclusivamente e unicamente com aquilo que depende de nós. Qual seria outro representante que a gente teria para essa escola? Marco Aurélio, sem Marco dúvidas. Aurélio. Inclusive, Epiteto acaba influenciando, né, alguns pensamentos do nosso grande Marco Aurélio. Entendi. Então é uma filosofia muito interessante. Com os dois maiores filósofos, um é escravo e outro é imperador. Então cabe tudo. Negócio de liberdade. Em termos de? Eles têm a que tem pode colocar como a própria hierarquia deles, né? O imperador e o escravo. O imperador e o com escravo. Com seus déficits e conteúdo de estudo. Como também, desse mesmo ponto da ataraxia, também vem outra reflexão, que é a busca saudável daquilo que depende, que eu falei, o que depende de nós, da sua felicidade. Então é a busca saudável disso. E buscar ataraxia hoje poderia ser também datada como viver na lucidez, no equilíbrio. É o equilíbrio que não foge das responsabilidades. Muita gente pode dizer que a ataraxia é fugir de responsabilidade, porque falar eu estou em paz de espírito
e o mundo se acabando ao meu redor. Mas não tem nada a ver com isso, porque a busca é uma avaliação reta das coisas e não um conformismo. Entendi. Então, na verdade, essa filosofia estoica que vocês estão descrevendo, então tem um dos grandes ápices aí é o Epiteto, escravo. Ele explica e tenta explicar esse mundo interior e exterior, procurando essa paz de espírito, mas não como fuga, mas Não. como conhecimento Conhecimento, porque e controle. ele mostra dessas próprias dependências que não se deve se levar ao eu, apenas ao eu. É a minha paz de espírito, mas em um bem comum na sociedade. Eu não posso estar em paz vendo uma coisa destroçada em minha frente. Mas é como ele mesmo trata. Se alguém fala, eu quero lhe bater, que nem tem no livro esses conteúdos, eu vi alguém me bater aqui hoje, bata, ele não reage, porque ele vê que para aquilo não vai fazer bem ao outro e também está revidando, e só vai gerar mais conflito e mais conflito. Ou seja, à medida que ele, numa situação do livro que ele deixa ser apanhado, também mostrou que isso também se encerrou por ali, porque mostrou que ele não era uma pessoa que estava mostrando uma incomodação, mas ele se sentiu acomodado e não fugiu também de sua responsabilidade de estar ali e viver aquilo. E mostra essa diferença do conformismo do mundo ao conformismo pessoal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. E o que a gente poderia trazer de Epiteto, de estoico? Porque hoje em dia, com esses coaches, parece que a gente está vendo um manual aí, né? Sim, sim. Um manual de bem viver. E que tem umas nuances interessantes nessa filosofia. Primeiro, filosofia prática. Não é filosofia de admiração e nem de ficar longe. Segundo, que vocês trouxeram aqui, tem uma questão muito interessante da ataraxia, ou seja, a imperturbabilidade da alma. Se preocupando no que precisa ter e no que não pode fazer, você apenas aceita aquilo. Mas aí eu pergunto, hoje em dia, como é que a gente traria? É atual o estoicismo hoje? A gente pode trabalhar, a gente pode... O que é que a gente poderia falar para vocês que são jovens filósofos nessa concepção? Como é que vocês defenderiam isso aí? É interessante quando o senhor fala sobre os coaches, não é? É. E nós, ao analisarmos a sociedade em que vivemos, nós conseguimos perceber que os coaches pregam muito o externo. É ter, é possuir, coisas externas. Para Epiteto, não. E algo que nós podemos trazer para a nossa realidade. Veja, um filósofo do ano 50 depois de Cristo, como tem tanto a nos dizer, como tem tanto a dizer a nossa sociedade hoje. Para nós que somos jovens, parece que ter e possuir é o que basta na vida. E não, esses filósofos nos trazem que o interno, aquilo que guardamos em nosso coração, na nossa alma, vale mais do que o externo, vale mais do que o ter e o possuir. É interessante fazermos essa análise, trazendo também para a nossa realidade. E aí eu te pergunto, Nunes, vocês três vocês são seminaristas, ele é franciscano. Como é que foi o contato com vocês, o ato de encontrar um estoico que procura e tenta explicar um controle? Aí é uma questão pessoal mesmo. Como é que foi encontrar essa filosofia estoica do controle interno, do entender do que você pode fazer, do que você não pode fazer, uma busca? Porque eu não sei se poderia a gente classificar isso como uma atitude até monástica de reclusão, ou é viver no meio, porque o Gustavo chamou a atenção, não está alheio ao mundo. Mas qual foi a experiência de vocês, que para mim é importante, já que a gente apresentou isso em curso? Qual foi a visão de vocês quando vocês se depararam com... Isso não é uma questão acadêmica, é uma questão de vida. E vocês encontrarem um filósofo antigo, anos 50, está ali perto de Cristo, né? 20 anos depois da passagem de Cristo, e vocês se defrontam com esse tipo de formação. É perceber, primeiramente,
o grau de autonomia que os seres humanos possuem, né? Quando Epiteto traz aqui no seu manual, a beleza de um cavalo, por exemplo, é uma beleza estreitamente dele, exclusivamente dele. Que quando eu penso que quando eu possuo este cavalo, eu também possuo a vantagem da beleza dele, eu estou pensando de uma forma errônea. Ou seja, a beleza do cavalo, ela independe de mim, a beleza dele. E por isso Epiteto traz aqui a não vantagem daquilo que é do outro. Então, quando você percebe isso, você percebe que você tem autonomia naquilo que você pode comandar. Ou seja, a beleza de algo não depende de você. E você aí, então, tem a autonomia de comandar aquilo que depende de fato de você. Como já dissemos aqui, dentro dessa concepção de escolha de fundo, né? Entendi. E você, Gustavo, qual foi a sua experiência com o estoicismo? Eu acho que está muito ligado a esse mesmo conteúdo, porque, além de tudo, tirando do contexto mais filosófico, mais para pessoal, a gente percebe como a antiguidade, além de ser uma grande vertente de estudo, um grande ponto de estudo para a gente que deseja esse conhecimento, também mostra como isso reverbera tão forte atualmente nas nossas vidas, como foi citado pelo senhor a questão dos coaches, né? Por exemplo, o trabalho de controle de emoções, que nem Epiteto trabalha com a gente, a questão de ataraxia, imperturbabilidade da alma, não deixar ser perturbado, o controle diante das instabilidades que pode acontecer, o seu contexto de escravidão, por exemplo. Quem que se imagina no contexto de escravidão e pensar nas partes boas da vida? É inimaginável isso. E já era trabalhado nesse contexto naquela época que anos 60, 70, por exemplo, porque se nasceu por volta de 55, ele saiu na sua juventude da escravidão, então era um jovem, provavelmente 70 anos ali depois de Cristo. Então, é muito interessante perceber que o tempo de hoje, que é marcado por ansiedade, esses excessos de estímulo, estabilidade emocional, como isso reverbera na gente pensar, ler isso e esmiuçar, entender que naquele tempo já se trabalhava isso, só que de outra forma. Talvez de uma forma que não seja muito bem relacionada hoje em dia. Mas se esmiuçar bem, sempre existiu, sempre ocorreu, mas de uma maneira mais oculta. E que agora a gente pode buscar, tem mais acesso a esses conteúdos, não era quando a gente tinha muito acesso, a gente tem acesso, pode buscar e entender como a população, como o processo, né, de globo vai se alterando de acordo com o tempo e como esses textos se mostram cada vez mais atuais. Entendi. A pergunta do senhor é bastante interessante. E sempre quando eu estudo alguma coisa, eu tento trazer para a minha realidade, não é? Sim. E a minha realidade é um frade. A ideia é essa. Pois é. E a minha realidade, eu sou um frade capuchinho, não é? Sou jovem, um jovem frade, um frade jovem, né? Então, trazendo para a nossa realidade o que Epiteto nos traz, muitas vezes algumas pessoas pensam que nós estamos alheios ao mundo, em que não estamos inseridos no mundo, em que somos lunáticos ou que estamos um pouco fora do mundo, literalmente. E não, nós estamos inseridos no mundo, né? Nós que somos frades, eu e o Frei Adrian, por exemplo, e também Gustavo, que é seminarista, nós buscamos os ideais, por exemplo, de São Francisco de Assis, que, fazendo uma análise, parece um pouco até com Epiteto, com o pensamento de Epiteto, né? Da paz interior. Por isso que nós, franciscanos, desejamos paz e bem. E Epiteto também traz essa paz interior. Não a paz exterior, ou simplesmente a paz interior, ou busca de coisas exteriores, mas aquela paz que está dentro de nós, que na nossa configuração cristã entendemos que é o próprio Senhor que dá a partir também da nossa vontade. Então, trazendo para a nossa realidade, é muito interessante vermos um filósofo do início ainda do século, do milênio passado, não é? Século I ainda da era cristã, trazendo para a nossa realidade. Então, isso é muito interessante. Para nós que somos religiosos, mas também para a sociedade como um todo, que desejam buscar a paz e que muitas vezes encontram a paz, por exemplo, nas coisas externas, como os coaches pregam hoje em dia. E como buscar essa racionalidade? Aí como a gente... Porque é o pensamento, né? Você divide o mundo, você divide o seu interior e você chega à conclusão de que que é um fato. Você só tem controle daquilo que você pode controlar.
só deve se preocupar com aquilo que dá para se preocupar e controlar. Coisas que estão alheias a você, na verdade, vai acontecer independente de você. Nesse processo, segundo vocês, a gente faz uma blindagem da alma. A gente se blinda, tenta buscar essa imperturbabilidade, que é diferente de um ermitão que fica em uma caverna alheio ao mundo. Não, é dentro da perspectiva do mundo. Como exercer isso? Como é essa racionalidade? O que é que vocês imaginam disso? Nessa confrontação de um processo filosófico, que é racional, e que até então não tem nada de religioso, quer dizer, que a gente ia chamar agora, e até adiantar, chamar Agostinho pela graça, que não é o caso. Mas como é que vocês acham que a gente pode fazer isso no dia a dia? Ou seja, numa homilia, numa conversa com um jovem, o que traria para vocês essa concepção desse controle interno, racionalidade no que você pode fazer, aceitação daquilo que você não pode alterar no curso? Como é que vocês fariam isso para a atividade de vocês? Atividade de seminaristas e de frades? Um juízo de valor seria de grande valia nesse quesito, né? Quando se trata de razão, é você colocar na balança, no dito popular, e fazer o discernimento. Aquilo que realmente convém e o que não convém. Então, como o senhor citou, aqui na nossa realidade de religiosos consagrados, seminaristas, nós, enquanto pessoas de Deus e da Igreja, precisamos, de fato, manifestar ao povo este meio racional de como escolher aquilo que de fato convém, aquilo que de fato pode ser beneficente para a vida do povo, para a vida da Igreja, para a vida da sociedade como um todo, né? Seja no ambiente acadêmico ou não. Entendi. Gustavo? Exatamente isso, né? A gente só faz um complemento na questão das virtudes, né? A gente deve levar sempre a reflexão de que nada externo domina, mas não no sentido assim literal. Por exemplo, colocar-se mediante aquilo que nos é apresentado, nos é trabalhado. Muitas vezes a gente se depara diante a diversas situações, nem sempre é que nós queremos ouvir, mas que são as realidades das pessoas. E que nós estamos próximos, que é um grupo, certamente, que está próximo, que estuda para isso, que medita isso. Então, a gente também já começa a trabalhar essa própria virtude na gente, de não deixar que nada externo seja fonte de domínio. Riqueza, opinião alheia, medo, dor. E transformar isso, não num internamento, mas que não seja algo que eu vou externalizar de maneira que bagunce. Por exemplo, eu tenho que levar uma mensagem. Qual é a mensagem que eu quero dar? Então, é a externalização daquilo que a gente trabalha, que quer entregar. Então, é uma virtude que vai garantir uma liberdade, mas que ela não é política, ela é existencial. Ela vai ser uma liberdade existencial porque está sempre fundamentada no domínio interior. Porque antes da gente poder falar e exprimir conhecimento, a gente tem que conhecer-se a si mesmo. É o domínio interior que reverbera no conteúdo que eu quero passar para o outro. Então, antes de tratar os outros, a gente tem que se tratar, né? Exatamente. Sim. E aí, Nunes? Pois é, fazendo o que deve ser feito. Penso que as virtudes neste quesito nos auxiliam e nos ajudam bastante. Quando na nossa vida pastoral, falo porque somos religiosos, na nossa vida pastoral chegam as pessoas com muitas queixas, com muitas dificuldades da vida, nós somos aqueles que temos que ouvir primeiramente, né? Escutar, ter essa virtude de escutar e trazer sempre uma palavra de conforto para as pessoas que chegam a nós. Então, creio que esses filósofos, como Epiteto, por exemplo, que nos ensinam que a virtude está dentro de nós, está na nossa alma, está vinculada a nós, nos auxiliam também para externalizarmos aquilo que está dentro de nós para o povo que nos procura. Então, beleza, acho que deu para absorver bastante Epiteto, né? Assustaram quando vocês tiveram contato? Sim. Foi mesmo? Aquelas coisa nova sempre assusta, mas quando a gente vai lendo, esmiuçando, a gente percebe que não é aquelas coisas todas, né? Que a gente consegue trabalhar aquilo
para com a gente, com a nossa Sei. própria formação. Mas assusta sim. O legal da filosofia, que eu sempre acho, é essa questão aí que a gente está tentando trazer para aqui, que não é alheio, porque em algum momento eu sempre penso nisso, o que você pensa hoje, algumas certezas que você tem, elas foram baseadas em ideias que partiram desses filósofos em algum momento. E o Epiteto tem uma mensagem que eu acho muito interessante, a questão do controle interno, que vocês trazem isso. E que, na verdade, no processo religioso, para mim é fundamental, porque baseado nisso e depois com o advento da graça e com toda a formação do reino, enfim, eu acho que fica uma associação muito fortificada, baseada, fincada. Não fica uma coisa aleatória apenas de uma questão mítica. Acho que o Epiteto para vocês, por isso que a gente escolheu quando foi dar o curso, dá a dimensão de que, pela razão, você pode ter uma base sólida para se entender, e aí você está aberto para receber as outras informações religiosas que são pertinentes. Mas eu, como professor desta matéria, fiquei muito satisfeito com o que vocês apresentaram desde o dia da apresentação, e eu acho que com isso o intuito da gente é apenas que isso, na verdade, se amalgame em vocês e caminhe junto com vocês, ajudando e não deixando a filosofia num canto qualquer do livro aí, porque na verdade no fundo é um manual, né? Manual Sim. de Epiteto. E o senhor citou, por exemplo, os coaches, né, de hoje Os em coaches. dia. Possivelmente não, vamos falar aqui sem medo de errar, que hoje nós temos uma visão deturpada por Sim. parte dos coaches a partir daquilo que nós temos de filosófico, né? Perfeito. Aqui é um manual como forma de vida, mas um manual que tem como meio o ato da razão. E todo ato da razão, como nos lembrava Karl Jaspers, é um ato que tira a gente da nossa paz. É verdade. Tira a gente da comodidade. Da comodidade. Gente, então, vamos finalizar hoje esse podcast, esse primeiro. Estou muito satisfeito, fiquei muito feliz com o que vocês disseram, vocês incorporaram, isso é muito legal e fica para a vida. Então, agradecer a todos e não teremos matéria no próximo ano, até em algum dia aí no corredor da faculdade. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.